Anarquismo versus esquerda e anarcoide versus anarquismo coerente. Este áudio é uma resposta a um texto que está sendo difundido nas redes sociais, tecido por páginas com clara aproximação ao marxismo, que visam não só cooptar o anarquismo para ideologias partidárias e ou marxistas esquerdistas, como também passaram a difamar e atacar a prática coerente e ácrata anarquista. Por Van Olive. Esquerda e direita são dois campos do pensamento político hierarquizante e hierárquico, são apenas as duas faces da mesma moeda da luta pelo poder, e por isso nenhuma teoria anarquista clássica jamais classificou o anarquismo, nem como direita, e nem como esquerda, muito menos extrema esquerda, muito pelo contrário. Proudhon diz que se faria muito melhor se jogasse ao rio Sena partidários de todas as cores. Bakunin, criticando Marx, denomina ostensivamente os outros projetos políticos revolucionários não anarquistas de autoritários, em contraposição ao libertarismo ácrata. Kropotkin foi tão acidamente crítico dos vermelhos, chegando a ridicularizar a capacidade teórica de Marx, que passou os últimos anos de sua vida aprisionado em sua própria casa em Moscou, por ordem do governo bolchevique de extrema esquerda. Emma Goldman publicou o texto A Revolução Está Morta, para rejeitar publicamente o papel hierarquizante que a extrema esquerda, formada pelos bolcheviques, e desempenhou sobre a origem autogestionária, libertária, dos sovietes, os conselhos de trabalhadores, na Revolução Russa, só para citar nestes casos. Não é à toa que, em todos os processos revolucionários, autogestionários anarquistas, a esquerda sempre traiu os libertários para assim poder reconstruir as estruturas políticas hierarquizadas, que lhes permitem realizar seu projeto autoritário de condução pastoral dos povos, e não de emancipação dos povos das relações de dominação hierárquicas, como propõe o projeto ácrata. Foi assim já desde a Primeira Internacional, com as ardilosas armações que Marx e seus partidários fizeram, primeiro contra Proudhon e depois contra Bakunin, para anular os anarquistas naquela organização originada das ideias libertárias. Foi assim na Revolução Russa, com a escandalosa traição de Lenin e Trotsky contra os marinheiros do Kronstadt e a Makhnovtina da Ucrânia. Foi assim na Revolução Espanhola, com a Frente Popular de Esquerda, tomando como ponta de lança o PCE, atraiçoando vergonhosamente o campo revolucionário libertário, e desse modo abrindo margem para a posterior vitória dos fascistas brancos. Sim, porque os próprios fascistas da esquerda, fascistas vermelhos, já haviam declarado que, abre aspas, preferiam a ordem fascista à desordem anarquista. Foi assim no processo de negociação para o encerramento da ditadura salazarista em Portugal, onde uma das condições acordadas entre esquerda e direita, para garantir a retomada da, abre aspas, democracia, foi a manutenção da perseguição política contra os, abre aspas, radicais anarquistas. Foi assim, durante a ditadura fascista de Getúlio Vargas, quando o Partido Comunista no Brasil armou uma reunião com lideranças anarco-sindicalistas em São Paulo e atentaram contra as vidas destes, no próprio local do encontro. Tem sido assim, mesmo neste mais recente ciclo de ondas de protestos sociais no Brasil e no mundo, quando, desde 2013, o governo de esquerda do PT coordenou políticas de repressão e encarceramento contra organizações e militantes anarquistas pelo país, com vistas a garantir a realização dos mega-eventos da Copa e das Olimpíadas, bem como outros partidos e organizações de esquerda, tais como o PSTU, PSOL, MST e MTST. Essas organizações têm engrossado o caldo das repressões e traições contra os libertários, vide a denúncia em delegacia do Rio de Janeiro, em 2013, feita pelo PSTU contra militantes anarquistas praticantes da tática Black Bloc. A denúncia feita pelo PSOL no jornal Zero Hora de Porto Alegre, em 2013, contra militantes anarquistas da FAG, praticantes da tática Black Bloc. O espancamento ocorrido em 2016, por militantes do MST, contra anarquistas e autonomistas durante uma manifestação pública na cidade de Fortaleza, foi consequência de uma orientação determinada pelas próprias lideranças dessa organização de esquerda, vide o posicionamento público de apoio aos agressores, que Boulos tomou àquele momento.
Toda esta sequência de fatos históricos do passado e do presente demonstra que a série de agressões da esquerda contra o anarquismo não se trata apenas de episódios isolados ou meros equívocos, mas que trata-se aí de uma prática sistemática, consequente e coerente a uma convicção consciente da esquerda de que os projetos políticos anarquista e esquerdista são completamente opostos, de modo que, se um se realiza, o outro se inviabiliza. É óbvio que não é possível uma sociedade com e sem Estado ao mesmo tempo. A direita é encantada pela propriedade privada, e a esquerda, mesmo se entende esse termo de modo amplo, ou seja, como sendo um campo ético, é sempre encantada pelo Estado, mesmo que seja pelas falácias do Estado popular, ou de transição, enquanto o anarquismo coerente é inimigo radical tanto da propriedade privada quanto do Estado, mesmo dos pérfidos ditos Estados populares, e de transição. O discurso de que o anarquismo é de esquerda visa apenas levar os simpatizantes e aderentes superficiais, sem estudo aprofundado, a se iludirem com as aparências, e assim engrossarem o caldo da esquerda, pensando erroneamente que estão sendo anarquistas quando, ao invés de criarem experiências organizativas sociais de contraposição às relações hierarquizadas, atuam para perpetuar o imaginário autoritário. Como já advertia o célebre anarco-sindicalista francês, Maurice Joyaux, ainda no século passado, no texto A Hidra de Lerna, há um projeto de invasão esquerdista em curso contra o campo anarquista, e se isto não for combatido firmemente pelos libertários, chegará um momento em que o projeto ácrata será completamente desvirtuado. E para completar a desonestidade, ou a falta de conhecimento profundo sobre anarquismo, ainda por cima, a esquerda não tem capacidade, nem sequer de propor um conceito teórico com um mínimo de elegância. Anarcoide demonstra bem o nível de maturidade das cabeças de onde saiu isto, um termo claramente adolescente. Contra esta vossa ignorância, má fé e puerilidade, sempre nos levantaremos, esse é o nosso posicionamento. Somos a real oposição ao sistema vigente. Não compactuamos com organizações burocráticas e autoritárias. Acreditamos na falência total do sistema político e social atuais, e na sua incapacidade de proporcionar meios de desenvolvimento das qualidades humanas latentes. Estamos convictos da necessidade da criação de um bloco antagônico ao status quo, que combata tanto as ideias autoritárias estatais de esquerda, quanto a falácia da propriedade privada da direita. Somos anarquistas, somos a revolução.